Olá, quarto ano, tudo bem com vocês, meus lindões e minhas lindonas? A prof está com muita saudade. Hoje nós estamos aqui para uma aula de ciências, certo? E nós vamos falar sobre as misturas, o que são as misturas na ciência, quais são os tipos de mistura que existem, tá? Então fique ligadinho nessas características de todos os tipos de mistura que a prof Mari vai apresentar para vocês. Espero que vocês gostem da aula e aprendam tudo com bastante dedicação, bastante carinho, bastante entusiasmo. As misturas fazem parte do nosso cotidiano a todo instante, desde o ar que respiramos até os objetos que utilizamos nas tarefas diárias, nos alimentos, nos líquidos que ingerimos, inclusive na água, em que estão misturados diversos sais minerais e gases. Dessa maneira, é difícil encontrar substâncias isoladas disponíveis na natureza. Normalmente, tais substâncias estão unidas a outras, formando uma mistura. Mas e o que é uma mistura? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples, sejam compostas, sem que ocorra uma transformação química desses compostos. E quais são os tipos de mistura existentes? Em relação ao aspecto visual, podemos diferenciar as misturas quanto às fases que apresentam. Misturas homogêneas são misturas que apresentam apenas uma fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que as constituem. Um exemplo desse tipo de mistura é quando adicionamos uma certa quantidade de sal em um copo com água e agitamos. Ocorre a dissolução do sal, tornando-se apenas uma fase. Já as misturas heterogêneas são misturas que apresentam duas ou mais fases, permitindo a distinção dos seus componentes. Pode-se exemplificar esse tipo de mistura ao adicionarmos em um copo de água óleo e areia. Assim teremos como resultado uma mistura heterogênea em 3 fases. Resumindo, qualquer material mistura-se com qualquer outro material, independentemente se há dissolução ou não. Já que tudo se mistura, o que temos que conhecer é a forma como as misturas são classificadas, isto é, em homogêneas ou heterogêneas. E o que é fase de uma mistura? Fase, ou aspecto visual, é a forma como a substância está apresentada na mistura. Essa forma pode ser o estado físico, sendo ele sólido, líquido ou gasoso, ou a sua cor, por exemplo. Se adicionarmos em um recipiente madeira e água, por exemplo, podemos identificar que existem 2 fases, já que um dos materiais apresenta uma cor e está sólido, e o outro apresenta outra cor e está líquido. Alguns exemplos de misturas homogêneas: o petróleo, o ouro 18 quilates, o bronze, o aço, o ar atmosférico, a gasolina. Esses são alguns dos elementos que possuem uma mistura de uma única fase. Já as misturas heterogêneas, que apresentam mais de uma fase, têm como exemplo a água e o óleo, a água e a areia, o gelo e a água, o granito, a água e o ferro, o sal não dissolvido na água, entre outros. Outra curiosidade é o ar atmosférico ser classificado como uma mistura homogênea, assim como toda mistura gasosa. As quantidades dos gases nessa mistura são ideais para a manutenção da vida na Terra. Quantidades muito elevadas de gás oxigênio poderiam ser prejudiciais para os seres vivos. Bem, pessoal, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que você tenha aprendido o que são as misturas homogêneas, os exemplos, as misturas heterogêneas, e lembre-se de alguns exemplos. E, se possível, faça na sua casa pelo menos uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Tente
misturar diferentes materiais para que mais tarde, lá quando a gente for fazer a nossa correção, você conte para a professora, para a Prof. Mari, para a Prof. Gi, quais foram as misturas que vocês fizeram, se possível nos mostrem, né? E exemplifiquem para os amigos. Um beijo e até a próxima aula. Agora vamos às atividades. Tchau, pessoal! Thank you.